Ok. Então, olá a todos, a mais uma sessão novamente. Obrigada por este convite. É uma grande honra para nós. Vocês a mim já me conhecem, ao Rodrigo acho que ainda não. O Rodrigo também é presidente da ACAP, hum, e é membro do mecanismo. Antes de passarmos ao estudo e o que é que Portugal pensa sobre as pessoas com deficiência, que é isso que o estudo nos deu. Nós gostávamos muito de vos explicar o que é este mecanismo, porque é que existe um mecanismo que anda aqui a monitorizar os direitos da pessoa com deficiência e o que é que ele faz. Portanto, vocês já me conhecem normalmente no meu papel da Novamente, mas eu e o Rodrigo, como temos um papel dentro de ONGs, onde defendemos e representamos pessoas com determinadas deficiências, também fomos, eu e o Rodrigo, eleitos para trabalhar neste mecanismo. Nós e outros mais. Um, e então o Rodrigo vai-vos explicar o que é o mecanismo e basicamente para que é que ele serve e o que é que faz. E depois passamos aos resultados do estudo. Eu não sei, António, como é que costumas fazer? Se as pessoas põem a no ar, se querem interromper a meio, se deixamos para o fim, diz tu como é que fazes. Vamos tentar deixar para o fim as questões, ou ali para a nossa chamada segunda parte, digamos assim. Está bem. Têm o tempo que precisarem para explicar e para apresentar, e vocês já sabem que se quiserem ir colocando uma questão, se tiverem medo de se esquecer, podem colocar aqui no chat, está bem? Deixam no chat que assim já ninguém se esquece. Ok. Eu vou manter a câmera, mas vou tirar o som para deixar o Rodrigo falar. Ok, Ora aí, Rodrigo. então obrigado a todos pelo convite, boa tarde, espero que seja tudo bem. Eu vou tentar explicar-vos o que é o mecanismo de monitorização da implementação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. É bom, é desde logo um nome que parece um comboio de mercadorias, mas que, apesar disso, todo ele tem significado. Primeiro, creio que alguns de vocês já terão noção do que é a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Mas explicado de uma forma simples, é um tratado internacional, uma convenção, como existe a Declaração Universal dos Direitos do Homem, como existe a Convenção dos Direitos da Criança, e existem outros tratados internacionais, um acordo entre vários países. Esta convenção é especificamente sobre os direitos das pessoas com deficiência. E, portanto, é uma convenção que pega nestes direitos das pessoas com deficiência e, no fundo, traduz para as necessidades das pessoas com deficiência os direitos humanos, como nós os conhecemos, da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ou seja, no caso das pessoas com deficiência, o que é particularmente importante na questão do tratamento moral? O que é particularmente importante para que seja protegido o direito à vida destas pessoas? Que direitos é que são direitos fundamentais? Se estas pessoas precisam de se exprimir, de dizer as suas ideias ou de obter informação, de que adaptações à partida é que elas necessitam e o que é que os Estados têm que assegurar nesta matéria? De que outros direitos é que elas precisam para ter uma vida tão autónoma como qualquer outra pessoa, independentemente da sua deficiência. E a base de partida é exatamente esta: os direitos das pessoas com deficiência são direitos humanos e, como qualquer tratado de direitos humanos, à partida, este é também um tratado que deve ser vigiado quanto ao seu cumprimento. Ou seja, não basta os Estados chegarem a um acordo e dizerem sim, sim, vamos implementar aqui este conjunto de direitos, estas pessoas vão ter direito a isto, àquilo, e etc, etc, etc. É também preciso que haja uma forma de garantir que esses direitos passam do papel à prática, que são efetivamente cumpridos. E como existem outras convenções que têm mecanismos internos em que se garante de alguma forma, ou alguns tribunais, ou alguma estrutura formal para garantir que efetivamente a Convenção é cumprida, esta também tem. É um comitê que funciona junto às Nações Unidas e que é um comitê de peritos de pessoas provenientes de todas as áreas da deficiência que se reúnem para apreciar os relatórios que os diversos Estados enviam quanto ao cumprimento da Convenção. Por isso, é preciso também que os próprios Estados-parte tenham mecanismos que permitem garantir que cá dentro as coisas
minimamente estão a ser cumpridas de acordo com aquilo que está previsto na Convenção. E é aí que entra este organismo com o nome de um comboio, o Mecanismo de Monitorização da Implementação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O que é que este mecanismo faz? No fundo, englobando representantes, quer da sociedade civil, há uns indicados pelo Parlamento, outros indicados por um organismo que é a Comissão de Políticas de Inclusão, outros indicados e eleitos pelas próprias pessoas com deficiência, pelas organizações não governamentais que defendem e representam os direitos das pessoas com deficiência, das diversas áreas, estas pessoas reúnem-se efetivamente num mecanismo que tem por missão monitorizar de que forma é que a Convenção está a ser implementada. Se não há legislação a ser aprovada que é contrária à Convenção, se não há atuações na prática que estão a esvaziar os direitos da Convenção e, portanto, a impedir que os direitos da Convenção sejam concretizados. Reparem, o Estado ter a obrigação de fazer uma coisa não quer dizer que vai fazer amanhã de manhã. Quer dizer é que tem que orientar o seu percurso para ir fazendo e para ir aumentando a forma como faz. E, portanto, o mecanismo tem este papel, por um lado, de ver como é que a implementação da Convenção está a decorrer, se estamos a caminhar bem, se não estamos, se deveríamos estar a caminhar num sentido e estamos a fazer retrocesso ou não. O mecanismo tem também a competência de se ir pronunciando sobre diversos atos, quer legislativos, quer outros, que possam afetar os direitos das pessoas com deficiência ou que possam concretizar os direitos das pessoas com deficiência. E temos também um papel de colaboração, lá está, neste sentido de maximizar, de fazer o máximo possível para que os direitos das pessoas com deficiência passem efetivamente à prática. O mecanismo, em paralelo, tem também um conselho consultivo muito mais alargado, com mais de 20, penso que até são cerca de 30 e poucos representantes, uma vez mais juntando a sociedade civil e juntando as pessoas com deficiência, mas não esquecendo este princípio de base, que é o princípio de base da própria Convenção. Nada sobre nós sem nós. Ou seja, quer no órgão, digamos, administrativo do mecanismo, quer no próprio Conselho Consultivo, em princípio, há sempre uma prevalência muito grande das próprias pessoas que estão a representar as pessoas com deficiência. Porquê? Porque na história do movimento das pessoas com deficiência foi sempre particularmente importante esta questão do nada sobre nós sem nós. Não vai a sociedade decidir nada sobre os direitos das pessoas com deficiência sem ouvir o ponto de vista das pessoas com deficiência e sem o levar a sério. E se esta filosofia está presente na Convenção, tem que estar naturalmente também nos mecanismos que tornam a Convenção efetiva, não é? Por isso mesmo existe esta representação das organizações não governamentais de pessoas com deficiência, das organizações não governamentais que representam e defendem os direitos das pessoas com deficiência, dentro também do próprio mecanismo, como existe esta representação das pessoas com deficiência no tal Comitê de Peritos de que eu vos falava há pouco. E entramos aqui numa das várias atribuições do mecanismo. Uma das preocupações que a Convenção tem, no seu artigo 8º, é muito sobre a forma como a sociedade percebe, como a sociedade vê as pessoas com deficiência. Por isso mesmo, dentro deste quadro e dentro da colaboração que o mecanismo vai fazendo com outras instituições, surgiu justamente a ideia de nos juntarmos e de fazermos este estudo sobre a forma como as pessoas sem deficiência olham para as pessoas com deficiência. O que é que elas veem em nós, de que forma é que elas nos veem. E eu penso que, espelhado que está o mecanismo e feito a ponte para o estudo, creio que a Vera agora poderá falar também com maior detalhe daquelas que foram as principais conclusões e os principais resultados deste estudo. No final, como ficou há pouco falado com a Vera e com o António, eu também cá estarei para esclarecer, também não vos quis maçar muito agora com explicações muito longas, que daqui a 5 minutos já nem eu próprio me lembrava. Portanto, Vera, vamos em Não, frente. vamos lá, obrigada, Rodrigo. Eu sei que te lembravas, tu és uma grande cabeça que eu já tenho assistido a isso. Só relembrando aos que foram chegando. Portanto, hoje estou aqui no papel do mecanismo, o Rodrigo, meu colega, no mecanismo. O mecanismo está a monitorizar, está a vigiar se aquilo que Portugal se comprometeu vai ser cumprido. Faz isto de diversas formas e tem em consideração que nem tudo acontece de um momento para o outro, portanto, também vai colaborando para que isso aconteça.
estas leis da pessoa com deficiência a nós, pessoas com dano cerebral, interessam, porque muitos de nós temos um registro que nos chama pessoa com deficiência, que considera que nós somos pessoa com deficiência. Portanto, temos direito a várias coisas que estão descritas nesta Convenção das Pessoas com Deficiência e deveríamos sempre saber isso e ter isso em conta. Este mecanismo faz relatórios, além de estar em parceria e ir trabalhando com a legislação, com as leis em Portugal, não sei o quê, faz também relatórios para este comitê que o Rodrigo estava a dizer, que é mais acima, é a nível europeu, e portanto vai dizendo a esse comitê o que é que se está a passar no nosso país dentro daquilo que consegue ir monitorizando. Pode fazer isso em datas específicas ou noutra altura, se assim entender. Pronto, resumindo e baralhando, vamos passar então a este estudo. O estudo é mesmo importante porque se dentro destes direitos da pessoa com deficiência, nesta convenção, uma das coisas que está dita é como é que deve ser olhada a pessoa com deficiência, nós quisemos, de facto, vir a saber como é que cá em Portugal se olha para a pessoa com deficiência. Uma coisa é quem tem deficiência ter a sensação de como é que é olhado e vocês vão partilhar isso connosco. Outra coisa é fazermos um inquérito com profissionais que dizem, na maioria das pessoas, como é que eles consideram que as coisas, como é que olham para a pessoa com deficiência. E quer a gente goste, quer não, e isto é importante, quer a gente goste, quer não, eu vou-vos apresentar as respostas. Portanto, isto não quer de todo dizer que eu concordo com estas respostas ou não. O que é importante aqui é que foi isto que os portugueses que foram consultados no estudo nos disseram. Portanto, eu vou pedir para partilhar, porque eu não sei decorar as respostas, sei algumas mais importantes. Vocês estão a ver, Estamos sem Vera. sim, e veem-me a mim também, ou só isto? Agora vemos a apresentação e a Vera aparece-nos à direita, como nós Ok, também temos à pronto. direita. Então, quem consegue ver a apresentação, o que eu tenho aqui, e para quem não consegue ver, eu explico, é um símbolo, que é o símbolo de um mecanismo, onde se vê várias pessoas diferentes e unidas num risco só. E queria andar para cima ou para baixo, e isto não anda, portanto, vou ter que fazer de outra forma. Só um bocado, nada. Navazita. Ok, vamos aqui aos resultados. Estão a ver as folhas dos resultados? Sim. Então, pronto. Então, um dos resultados. 43% dos portugueses sentem pena das pessoas com deficiência. Ora, isso quer dizer que neste ano de 2025, foi quando foi feito o estudo, há esta emoção para as pessoas com deficiência. Não há indiferença a esta emoção de quase metade dos inquiridos. Depois, a percepção de que a deficiência continua viva, ou seja, 30% ainda acredita que a maioria das pessoas com deficiência prefere viver de apoios do Estado. Portanto, um terço dos inquiridos acham que as pessoas com deficiência querem é viver com os apoios do Estado. Outro resultado foi o país reconhece que há discriminação, portanto, que há uma maneira específica de olhar para as pessoas com deficiência, mas não sabe bem como lidar com esta discriminação. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque 91%, que é um número enorme, portanto, quase todos os inquiridos dizem que as pessoas com deficiência são muitas vezes discriminadas ou frequentemente discriminadas. Portanto, no seu dia a dia, há acontecimentos em que as consideram e levam de determinada forma porque elas têm deficiência e não por outra razão qualquer. Mais ainda, 58% nunca ouviu falar da Convenção destes direitos da pessoa com deficiência que o Rodrigo estava a falar. Portanto, mais de metade das pessoas cá em Portugal não sabe que existe uma convenção que define bem e muito concretamente quais são os direitos que uma pessoa com deficiência tem. E depois, 36% diz que ouviu falar, mas não sabe bem o que é que isto é. Portanto, temos 94% da população, portanto, uma grande parte da população, que desconhece que existem direitos escritos e que nós podemos chamar a atenção e que podemos exigir, porque estão escritos e porque o governo português decretou que quer respeitá-los, assinou esta convenção. E é uma pena que não saiba, e é importante que a gente, num dia em que vá fazer este estudo, veja este número completamente diferente. Portanto, temos todos que trabalhar
nós todos para conhecer os direitos da pessoa com deficiência e passar a palavra sobre isso para que eles sejam respeitados. Depois, no estudo também vimos o que era as palavras que associavam à pessoa com deficiência. Então encontramos com maior frequência vulnerabilidade, dependência e simpatia. Ora, enfim, depois vocês tiram as vossas conclusões. Sobre a escola, como nós normalmente aqui no dano cerebral não estamos na idade da escola, eu vou passar, porque tenho aqui mais dados que quero gastar o tempo noutros dados. 97, finalmente vou-vos trazer algumas boas notícias. 97% apoiam o estacionamento reservado às pessoas com deficiência. Portanto, quase todos acham bem que haja um apoio para as pessoas com deficiência. 86% apoiam as cotas de emprego. Portanto, vocês sabem, com a Matilde, nós temos este projeto de empregabilidade e o projeto de empregabilidade teve um grande boom de empresas interessadas em empregar pessoas com deficiência, embora seja um interesse assim que ainda tem que ser trabalhado. E isto mudou muito em Portugal por causa destas cotas. E pelos vistos, os portugueses, na maioria, grande maioria, estão de acordo que existam estas cotas. Mais dados, 74%, portanto, continua a ser um número muito elevado, quer que haja mais investimento, portanto, mais dinheiro a fazer, a tirar barreiras arquitetónicas e a fazer mais acessibilidades nos espaços públicos. 58%, portanto, um bocadinho mais do que metade, quer mais investimento na acessibilidade cognitiva e acesso à informação. Portanto, normalmente no DCA é o que nos interessa, é a acessibilidade em que se explica melhor, em que se diz por onde é que se vai, em que tudo é muito mais claro. Metade das pessoas quer mais apoio às organizações que estão a defender os direitos das pessoas com deficiência. Portanto, isto é bom sinal. Agora, o que é que estas organizações das pessoas com deficiência poderiam e podem fazer? Partilhar mais com o mecanismo o que é que se está a passar com as pessoas com deficiência, promover muito que grupos como o vosso, que é autónomo praticamente, ou os grupos das sextas-feiras que vocês têm, seja mais ativo a exigir ou a passar palavra sobre os direitos da pessoa com deficiência, ou conhecer estes direitos da pessoa com deficiência e exigir que sejam cumpridos. E, e como é que. ah, Deixa cá ver. E como é que poderiam fazer ainda mais? Podem estar atentos às coisas do mecanismo, podem seguir o site do mecanismo, seguir o Instagram do mecanismo, o LinkedIn. Nós vamos pondo sempre lá aquilo que estamos a trabalhar ou que fomos enviando ao governo que tem que ser alterado. Podem nos alertar para coisas que estão a acontecer. Atenção, o mecanismo não é um órgão que recebe queixas, é diferente. Eu acho sempre bem que se façam queixas e é muito importante que se façam queixas, mas é noutros órgãos. Podem, no entanto, perguntar em determinada situação onde é que eu me posso queixar. Isso posso eu novamente ajudar-vos, mas é um bocadinho diferente. Pronto, eu assim passei pelos dados mais importantes. Se quiserem, se alguém estiver interessado, eu mando a apresentação que inclusive eu tinha nos primeiros slides, mas não mostrei aquilo que o Rodrigo vos estava a falar, do que é o mecanismo, o que são os direitos da pessoa com deficiência. Quem estiver interessado, depois pede ao António e eu partilho com grande agrado. Agora gostava de ver convosco o que é que querem, que comentários é que têm, se isto vos chocou ou não, estas percepções da população em Portugal, ou que experiências que vocês já tiveram. Portanto, acho que teria interesse essa parte. E agora passo à gestão desta situação para o António. É isso By mesmo. the way, uma curiosidadezinha. O António não está em Portugal, está a fazer na mesma isto connosco, mas ele está no projeto Erasmus. Foi sem mim, a trabalhar no projeto Erasmus e estás onde? Conta lá, partilha connosco. Ora, de momento estou em Haia, que é um sítio, uma cidade holandesa, muito conhecida por ter o Tribunal Internacional aqui que é onde tem a sua sede do Tribunal Internacional, e vou estar aqui durante mais uns dias, durante mais 3 ou 4 dias,
a trabalhar neste projeto Erasmus bem, que vocês vão ter muito, que vocês vão ter que me ajudar muito nele, posso dizer-vos Pois é. desde já, para que ele fique efetivamente uma coisa que seja útil, vou precisar do vosso contributo. Ahm, mas pronto, efetivamente, não estou em Portugal hoje. Mas as maravilhas da internet permitem-me fazer isto. Eu estou uma hora à frente de vocês, porque aqui já são quase 8 horas, 5 para as 8. Estou no futuro e consigo estar a falar convosco ao mesmo tempo e fazer convosco aqui esta sessão. Ahm, Bom, vamos a questões então. Já sabem, quem quiser fazer questões pode fazê-las de viva voz. Eu vi que o Adrian tinha colocado aqui algumas questões no chat. Ele agora não está ali visível, mas eu vou ler aqui uma das perguntas que ele colocou, ou algum dos comentários. Ora, em 2020, uma professora na Universidade de Coimbra, à conversa com ele, disse-lhe que os portugueses acham que as pessoas com dano cerebral são geralmente violentas. Não estava, não é uma coisa que nós associamos normalmente à pessoa com deficiência, mas alguns tipos de deficiência têm ah, outras coisas agarradas a elas, não é? Pois que, uma professora na Universidade de Coimbra é que acha isto, não ela. Ela diz que acha isto, não é, Adrian? Ela Mas diz que foi. Não é ela que ela diz acha. que os portugueses Ela, acham, não é? Ela diz que os portugueses ela, acham. sim, sim. Ah, Ah, que esta foi a coisa da maioria dos portugueses, na sua opinião. uhum, Ah, uhum, Se me uhum. permitem, já estando não fora, sei. não resisto a um comentário. Esta é a diferença entre um estudo feito por uma professora e por um estudo feito por uma equipa de investigação. Pois, Sim. exato. E vocês nestas coisas que nós falamos, enfim, olharem para vocês de maneira diferente, olharem para vocês especificamente porque são uma pessoa com deficiência, vocês têm sentido isso? Têm sentido esta discriminação? Ou que haja, ou que pensam logo que vocês são ou mais simpáticos ou são dependentes dos outros só porque são. Têm sentido isto? O que é que acham destes resultados do estudo? Porque é sempre interessante ter de viva voz quem já tenha passado por algumas coisas destas que o próprio estudo perguntou. E é engraçado porque por vezes não precisa necessariamente de ser uma coisa que nós tomamos inicialmente como má. Às vezes a discriminação vem disto. É uma pessoa com deficiência deve ser muito simpático, ou deve ter uma história de vida muito grande de superação, ou assim, algo assim parecido. Ahm, Uhum. É, e na verdade, António, o artigo 8º da Convenção parte muito disso, é que as pessoas com deficiência são olhadas ou como coitadinhos ou como super-homens, não Exato. é? Pois. E a mensagem do artigo 8º da Convenção é exatamente, amiguinhos, são pessoas, não é? Há os bons, há os maus, há os assim assim, mas não é a deficiência que lhes dá características, não é? Uhum. As características que eles têm de ser simpáticos, faladores, calados ou o que seja, isso é uma coisa, posso falar da minha própria experiência. Uma das coisas que me irrita solenemente, mas irrita-me mesmo profundamente, é aquela onda de dizer, estou a ouvir os seus colegas, ou mas colegas, amigo. Não, mas é que é colegas de infortúnio ou é colegas de quê? Não, Tipo, não vocês é? conhecem-se todos. Exato. Vocês, tu e os outros colegas conhecem-se E todos. eu pergunto, as pessoas fazem isso quando vêm pessoas de 1,80 m? Ou fazem isso quando vêm pessoas que pesam mais de 80 quilos, ou que têm um índice de massa corporal igual ou superior, ou igual ou inferior a não sei quê? Também são todas colegas? Não. Então porque é que as pessoas com deficiência hão de ser colegas? Ótima Claro. questão. Adrian, querias dizer qualquer coisa? Ah, sim, na minha experiência, nesta universidade com mais de 20 professores, ah, maiormente professores, alguns professores, ah,
por lado de 80% foram positivos, 10% indiferente, 10% hostis. Ah, e ah, para resolver a acessibilidade contra porque eu disse à Universidade de Coimbra que preciso, e eu sou perito na, na matéria, foi no Comitê de Acessibilidade da British Standards Institute anteriormente. E mesmo assim ignorava uma coisa muito importante para não ter um ecrã branca, mas ter um ecrã cinzento. ah, Neste modo, usando os princípios de design universal. Ah, e Uhum. e ah, também comprovativos que eu tenho hipersensibilidade a essas coisas, mas por assim ter apresentações que todas as pessoas podem ver sem esse design universal. Ah, e finalmente, para resolver isso, eu usei a Convenção contra a Tortura como a intervenção do professorado cá em Portugal. E ah, é- este organismo enviou-me um e-mail dizendo: se temos problemas, tenta enviar novamente um e-mail e vamos intervenir. E eu precisei fazer isso. Infelizmente, porque essa convenção é muito mais forte, ah, porque é, ah, porque eu existe pessoas morrem ah, de epilepsia, ah, Uhum. por Uhum. epilepsia. ah, Sim. E eu não tenho isso, mas ah, tinha dores por 8, 9 horas por causa de uma professora que não faz isso. E E conseguiste alterar a história do sim, sim, ecrã? sim, sim. Conseguiste? E o problema com toda essa acessibilidade é que ignora ah, as coisas de ah, cores, de design universal. O problema com esta convenção é não diz nada, por exemplo, ao assunto de dislexia. ah, ah, não, não diz, por Ah. exemplo, temos de usar fontes sem serif. Uhum. Uhum. De menos isso. Olha, Adrian, essa convenção que tu estás a dizer é a nossa, é dos direitos da pessoa com deficiência, ou estás a dizer da Sim, sim, mas, tortura? diz coisas específicas, assuntos de Braille, de outras coisas, mas não diz nada, por exemplo, Na verdade, não especifica, tens razão. Não vai ah, ao pormenorzinho, e mas quando no passado tentamos de fazer lobby nisso, uhum, não consigo mudar acho que isso. posso-te ajudar. E o Rodrigo também. Usando a convenção, usando os Exatamente. artigos da convenção, eles não vão ao pormenorzinho daquilo que cada um deve ter de direito para se adaptar no seu posto de trabalho ou para a sua vida, mas dizem de uma forma geral que deves ter direito a adaptações, em inglês, adaptações razoáveis, adaptações que te levam a estar a gerir a tua vida, a gerir o teu trabalho e a viver a tua vida igual
a outra Sim, pessoa sim, mas, com deficiência. E o que é que eles querem? Querem que a própria pessoa com deficiência que sim, seja ouvida em cada caso e diga, no meu caso, é monitores que eu preciso. Porque estes, porquê? Porque a Filipa Lourenço está aqui a ouvir-nos, que eu estou ali a ouvi-la, já não vi há muito tempo lá, mas ela não precisa do monitor. Portanto, eles não vão lá escrever. É que ficava uma bíblia gigantesca. Precisamos de monitores, precisamos de... Não lhes compete à Convenção dizer esses pormenores. A Convenção diz, tem direito a que haja adaptações sim, sim, e elas têm que acontecer. sim, Cada país tem que dar as adaptações que cada um sim, sim, exige e Oh, como é que Vera, e se a chega. Convenção Olha, o sim, mas Rodrigo... diz aqui eu outra fui coisa particularmente envolvido importante. no processo de Adrian, tentar. deixa o Rodrigo complementar porque ele é A Convenção diz especialista. outra Depois coisa continuas. particularmente importante aqui para o caso do Adrian, não é? Diz a questão do design universal. Ou seja, o princípio geral é o design universal. Agora é assim, Sim, é Uhum. sim, lógico, é o sim, design universal faz-se com as necessidades de toda a gente em cima da mesa. E o problema, Adrian, é que não é só um problema de Portugal, é um problema geral do mundo. Por isso é sim, que sim, existe a Convenção, não é? sim, sim, Porque é sim, muito fácil nós lembrarmos das questões das pessoas com deficiência olhando para a perspectiva de, eles precisam, não é? sim, sim, E o design universal não é isso. O design universal aquilo que diz é que isto deve ser tão fácil e tão hábil para utilizar, seja por mim com essa deficiência, seja por outros com outra sim, sim, deficiência, sim, seja por alguém sem deficiência, não é? exatamente. E o grande problema é quando as pessoas olham para estas questões apenas como uma questão, vamos para eles, não é eles, pessoal, somos todos, o espírito Sim, da sim, sim, convenção é sim. mesmo esse, é todos. É isso. Eu ao Sim, mas eu princípio tinha tinha. sucesso só usando aquela coisa contra a tortura e, e É que Eu acho eles que depois, disto. não é e preciso, sim. depois ah, ah, quebra a resistência da Ali, música quebra, não aí, por, antes. por aquilo que está a descrever, eu não preciso da contratortura. Basta-me o 21 da Convenção a dizer que eu tenho direito a receber a informação no formato e com os condicionantes que eu quero, e basta-me a questão do artigo 4º, salvo erro, da Convenção, ou é o Sim, quarto ou o mas terceiro, eu do digo princípio do design universal. tudo isso, mas não, Mas isso é porque o pessoal não não leu faz a uma coisa Convenção. Isso é pessoal que não leu a correta Convenção. e só fazem depois a intervenção Sim, do provedor real contra a tortura. sim. Ok. Foi assim, Boa. Boa, porque esta é fortíssima, uma coisa fortíssima. é. Obrigado, Bom, Adriano. obrigada, Adrian. O Sim, Adrian também escreveu aqui, para quem não leu, que deixa-me ver exatamente. Eu já respondi ao Adrian por escrito. Se a Convenção tinha Ah, sido aprovada pela União Europeia, foi ratificada pela União pronto. Europeia. Aliás, foi sim, o primeiro grande tratado de direitos humanos sim, sim, ratificado sim, pela União sim, Europeia, verdade, porque os verdade. anteriores Era foram isto da CE. que eu vos ia contar, porque é muito interessante que a própria Comunidade Europeia, ela própria, disse: Eu também quero Uhum. respeitar isto. E foi a primeira vez que fez com uma convenção. Portanto, Sim, isto, aliás, isto foi há aqui outro significativo. aspecto também muito interessante sobre isto: é que houve dois países, eu lembro-me de um deles, não me lembro qual é que era o outro, mas houve dois países da União Europeia que inicialmente não assinaram a Convenção porque acharam, se a União Europeia assina, nós escusamos de assinar por nós próprios, não é? Mas depois acabaram naturalmente por eles próprios também assinar. Um deles foi a Irlanda, foi dos últimos a assinar, Irlanda foi a última para ratificar a isso. ratificar, sim. E eu lembro-me que Ah, houve outros países europeus, mas eu não me recordo agora de qual é que foi. porque Hum. no direito irlandês constitucional ah, tem de fazer estudos e ver todas as leis Uhum. antes de É um ratificar. processo mais Tudo. demorado É antes É de um um processo mais processo ratificar. demorado, sim. muito lento. É, Por aham. isso. Olha, E a eu. parte interessante da União Europeia ter assinado este direito é que no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e no próprio Tribunal de Justiça da União Europeia, hoje em dia, não é? A Convenção é invocada e é invocável. Ela já era, antes da União Europeia assinar, ela já era invocável na perspectiva de, ok, isto é uma consagração de direitos humanos. Mas agora ela tem sido, pela jurisprudência, pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, ela tem sido invocada diretamente como fonte de direito, ou seja, não respeitar alguma coisa, não estar de acordo, a não ser posta de acordo com a Convenção, é um desrespeito ao direito da União Europeia, porque o direito da União Europeia incorporou a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Sim, sim. uhum. Olha, queria acrescentar uma coisa, porque eu às vezes uso assim na minha ginástica mental para entender algumas coisas, faço assim umas analogias, umas ginásticas mentais. Então, esta história que estávamos a falar, que era o design universal, eu penso assim, quando veio aquela revolução industrial em que se começou a produzir, cada coisa que produzíamos para milhares ou milhões de pessoas, começou-se a produzir uma pecinha que de pessoas tinham que usar. Antes disso, vamos ver as roupas. Hoje em dia vamos à Zara, não é? Antes disso era um alfaiate que fazia à medida. Comprava leite, vinham à minha porta deixar o leite e dava-me aquilo que eu precisava. Hoje em dia eu compro uma garrafa de 1 litro e é se quero, e é o leite que eles têm lá. Portanto, o que é que começou a acontecer? Aquilo que era há 2 séculos atrás muito menos para massas, era quase porta a porta, pessoa a pessoa, passou a ser uma coisinha que tem que dar para todos. E isso começou a prejudicar aqueles que nessa produção não estavam perto do que eles achavam que era a linha média dos todos. Portanto, aqueles que eram, não estão. Eu tenho uma amiga minha que é muito, muito magrinha, não cabe nas roupas da Zara. Ela tem sempre que ir a lojas de crianças. Sempre. Ela não consegue vestir a roupa que ela quer da moda, por exemplo. Porquê? Porque naquela produção de roupas eles decidiram que a mulher tem aquele determinado tamanho. Portanto, isso prejudica. É essa história do design universal. O que é que diz? Diz: se vão produzir roupa para mulher, produzam para todos os tipos de mulheres. Não façam só para aquela tipo média, a mulher média, porque isso prejudica as outras todas. Portanto, é assim que eu me lembro de pensar o que é, qual é a importância de estarmos a pedir que o design universal seja respeitado e dê para todos. E quando a gente diz isto, para mim é mais fácil pensar na ginástica mental dos produtos, mas diz também para os serviços. E agora com a AI, com a inteligência artificial que aí vem, onde, por exemplo, vamos provavelmente ter que dar ordens com a nossa voz, à porta de casa, ou frigorífico abre a porta, ou diz-me qual é a validade dos produtos que eu coloquei aí ontem. Uh, É importantíssima a nossa luta que temos estado a fazer em termos europeus e haveremos de ainda trabalhar bastante isso cá, que mais uma vez se considere esta universalidade a todas as pessoas e não só aquelas que falam lindamente e com uma pronúncia bestial, porque senão as outras não vão ser entendidas, não vão conseguir dar comandos. Portanto, esta luta é muito de quem está a trabalhar na área, mas deve ser sempre feita pela própria pessoa com deficiência, porque é que experiencia isso, é que no dia a dia sabe que aquilo não deu, não serviu para ela. E se não serviu, deve dizê-lo. E deve usar as formas de queixa. Porque quando eu estou fora de Portugal e digo que Portugal não tem queixas nenhumas em determinadas áreas, eu ponho as mãos na cabeça e digo, oh meu Deus, mas nós isso não está a correr bem lá. O que está a correr é que ninguém se está a queixar. Isso não pode ser. Portanto, é importante o papel da pessoa com deficiência que está nas organizações com os seus porta-vozes, mas vocês no dia a dia também podem vocês próprios dar essa contribuição, ou diretamente para a associação ou a organização que vos representa e chamar a atenção. Isto para mim é importante e não estou a ver mudanças nisto, ou então vão diretamente e fazem a vossa queixa nos meios corretos. É outra forma de lutar pelos direitos, da pessoa com Hum. deficiência. E uma terceira Concordas, opção Rodrigo? é ou uma ou outra ou as duas. Ou as Sim. duas, quem dera o ideal. É o Exato, ideal. as duas, que era o ideal. Não custa muito, muitas vezes, nós hoje em dia é muito fácil utilizarmos mail para muita coisa. Não Uhum. custa muito utilizarmos o mail e darmos cópia à organização que nos representa, ou o que seja, no sentido de, pá, atenção, estou a chamar a atenção disto, isto está a acontecer. E lembrar-se que as organizações das pessoas com deficiência, muitas delas, têm. Não têm apenas um problema entre mãos, têm vários, não é? E como têm vários, às vezes um ou outro, por esta ou por aquela razão, pode ganhar menos visibilidade ou cair mais no esquecimento ou o que seja. Não deixem que isso faça
nem cá dentro, ou seja, nem dentro das organizações que vos representam, nem lá fora, não é? Porque lá fora isso também acontece com muita facilidade. Pois, isto é aquela situação daquela pessoa com deficiência, pois está bem, mas coitado, o que é que havemos de fazer? Não, o discurso não é esse, não é? O discurso não é esse. E a cidadania ativa e participada faz justamente disto. De andar à procura, de bater às portas, de perguntar, de ser crítico, de dar trabalho. Dá. É mais fácil ficar no sofá à espera que tudo aconteça? É. Mas há uma coisa que eu vos garanto: se ficarmos no sofá à espera que tudo aconteça, nada vai acontecer. Pois. Pois, até porque nas organizações às vezes perguntam-nos, mas quantas pessoas é que você tem que está a acontecer Exato, isto? exato, exato. Nós temos E que se ter nós não resposta tivermos para isso. relatos, o que é que nós vamos dizer? Pois olha, ouvi para aí dizer umas coisas. Não é? Não pode Pois. ser, não é? É importante Ahm, fazermos ouvir a nossa voz de alguma forma. E as organizações que defendem as pessoas com deficiência servem exatamente para isso. Queria aproveitar para vos colocar assim duas questões, não necessariamente à Vera nem ao Rodrigo, mas a todos. Tinha estado aqui a espreitar o estudo e houve uma coisa que, por estarmos em altura de eleições, me chamou um bocadinho a atenção. é verdade. Aproveitar para pedir a vossa opinião. Ah, Há aqui uma das questões que foi colocada a esta amostra de pessoas foi se as pessoas com deficiência intelectual também devem poder votar. E eu nunca, assim, nunca me tinha passado pela cabeça que alguém pusesse em causa o direito de voto de alguém. Foi. Lembro-me que por vezes podia ser difícil, lembro-me que de vez em quando com o meu pai que era invisual, convencer as pessoas que eu precisava de entrar para lhe ler o boletim ou para o ajudar a colocar a cruz era um bocadinho difícil. Mas colocar em causa o direito pareceu-me um pouco um passo em frente. Mas, ó, E António, viste, quando nós temos que explicar a alguém que, por sermos pessoas cegas, precisamos de alguém que nos acompanhe, porque não conseguimos ler uma folha que está, para todos os efeitos, para nós em branco, ou não conseguimos perceber, por exemplo, se é a matriz de voto em braille, onde é que colocamos a cruz, e mesmo com a matriz de voto em braille, não conseguimos perceber se a caneta escreveu ou não escreveu. Quando precisamos de o fazer, isso já é um colocar em causa do direito, não é? Porquê? Porque é por um obstáculo ao exercício do direito que não faz sentido que exista como obstáculo. Porque parte da presunção de que toda a gente pode votar da mesma maneira. Presunção que é errada. Uhum. exato, exatamente. Sim, sim, sim. Sendo que aí podemos estar a falar de algo inconsciente, não é? O estudo revela aqui quase uma consciência de eu acho que as pessoas não Sim, mas deviam. eu acho que no caso da intelectual, o que a maior parte das pessoas pensam é, se eles não conseguem, estou a dizer isto da ótica do que é que as pessoas pensam sobre a deficiência intelectual, se eles não conseguem formar a sua vontade, nem expressar a sua vontade, como é que eles vão conseguir votar? E a primeira parte é que está errada. É o eles não conseguem formar a sua vontade, Exato. ou seja, eles não conseguem pensar. Pá, eu tenho muita coisa contra, é contra algumas pessoas sem deficiência intelectual poderem votar. Isso é que eu tenho alguma coisa contra. Ora, E até expressarem, essas é que não deviam expressar a vontade delas. Ora, 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 lá está. a Liliana faz-nos aqui uma pergunta. A Liliana, se quiser fazer em viva voz, pode fazer. Aproveite. Se conseguir, Tem dias em que vocês não param, isto hoje está muito calmo. senão eu posso fazer. Vou fazer então aqui, tomar a voz da Liliana. Qual o nome dos movimentos e como saber do movimento, desculpem, e como saber os apoios existentes às pessoas com deficiência? Uma Uhum. questão Ui, a muito primeira é larga. fácil. Vá, ó, Vera, responde tu à primeira que eu respondo à segunda. Se eu fosse mauzinho, O- eu agora dizia, eu respondo à primeira, tu respondes à segunda. Não, responde, Rodrigo. Tu és mais convidado do que eu quase que me sinto em casa. Ok, não é um movimento, é um mecanismo nacional de monitorização da implementação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Isto foi criado por uma lei da Assembleia da República, e, portanto é um organismo, por todos os efeitos, é um organismo público, porque é constituído como, funciona próximo da Assembleia da República. Como saber todos os... Oh, Liliana, essa é uma pergunta, eu acho que neste momento não há resposta. Saber todos,
não há. E aliás, essa para mim é uma das grandes faltas. Não há propriamente uma codificação geral que se diga todos os direitos das pessoas com deficiência estão nesta ou naquela publicação. Não existe. Não, isso não existe. Não sei se era desejável que existisse ou não. Sei que de certeza seria uma coisa que, a partir do momento que estivesse acabada, no dia seguinte, basicamente estaria desatualizada. Pois. Portanto, por mais atualização em linha que fosse feita, até porque uma coisa é o nome que o direito tem, outra coisa é a aplicação prática daquele direito, não é? E voltamos a uma coisa tão simples quanto isto. O Adrian falava há bocado do direito do design universal, não é? Em que é que se traduz o direito do design universal? O direito do design universal traduz-se designadamente naquilo que ele dizia. Ele tem um direito inominado, isto é um direito que não tem nome, a não levar com ecrãs que sejam demasiado agressivos para ele, a não levar com ecrãs que o impeçam de ver adequadamente as coisas, ou com quem diz ecrãs, diz fontes, diz tamanhos de letra, diz o que seja. Não é? E o problema depois lá está, é muito esta aplicação dos direitos com o nome aos direitos sem nome. Eu sei que há diversas publicações que vão sendo atualizadas, já se começou a fazer isso nos anos 90 sobre guias dos direitos das pessoas com deficiência. Olha, isto é um bocado como os livros de autoajuda, não é? Depois de ler este livro, vais ser rico e milionário e vais conseguir ganhar não sei o quê, não sei o que mais. E há efetivamente publicações de depois disto vais conhecer todos os direitos das pessoas com deficiência. Não, não vais. Lamento, isso não existe. Eu acho que não há mesmo materialmente ninguém que os conheça todos. Não, não existe. Até depois há direitos muito pequeninos, em segmentos pequeninos. Por exemplo, a maior parte das pessoas. Eu vou-vos só dar um exemplo porque eu lido com isso no meu dia a dia profissionalmente. A maior parte das pessoas não sabe que as pessoas com deficiência têm uma bonificação no currículo pessoal, da avaliação do currículo pessoal, quando se candidatam a uma bolsa de investigação para doutoramento da FCT, não é? Para quem quer fazer trabalhos de investigação para o grau académico de doutor. Lá está, é um dos direitos pequeninos, que para nós dizermos como é que eu sei quais é que são os direitos todos, este também tinha que lá estar. Para chegarmos a isto, tínhamos que, da mesma forma, chegar à conclusão, por exemplo, que em Lisboa as pessoas com deficiência, portadoras de dístico para estacionamento, podem estacionar em determinados lugares para residentes da ML. eh, Epá, ou seja, não íamos sair daí, sei lá, que, por hipótese, na Câmara Municipal de Fornos de Algodres, os utilizadores de cães-guia estão dispensados de apanhar os dejetos dos seus cães, contrariamente às outras pessoas todas, por uma razão um bocado óbvia, não é? Quanto mais não seja, para evitar aquela figura do varrer a rua toda com a mão até encontrar o que não se quer, Procura. não é? Seria um bocadinho para o terrível. Mas pronto. E, portanto, há todo um conjunto de. Uma coisa é chegarmos aos grandes direitos, não é? E aí partimos da Convenção, vamos para baixo para 38 de 2004 e por aí fora, para a legislação nacional e por aí fora. Mas é um mundo, é definitivamente um mundo. É muito mais fácil fazer isto por setores e mesmo assim não vamos, quase certeza, há direitos que de certeza que nos vão escapar, até porque de hoje ou amanhã a aplicação de um direito qualquer em conjunto com a Convenção, não é, vai ter uma interpretação que dá uma visão completamente diferente àquele próprio direito e que faz nascer um direito novo, chamemos-lhe assim. Isto é um bocado abstrato, desculpem, isto é cenas de jurista, mal feitio, gosta de estudar isto, mas pronto, mas é assim. No fundo é preciso estar organizado e ter às vezes mais pessoas a quem recorrer quando precisamos de fazer valer um direito ou queremos saber um direito. E temos depois um grande problema, é que não raras vezes os próprios, vamos lhe chamar assim, os atores judiciários, não conhecem os próprios os direitos das pessoas com deficiência e às vezes uma pessoa que inclusive esteve a trabalhar connosco num projeto recente relativo a adaptações processuais, que que a Vera também acompanhou, não é? Naturalmente, porque era um projeto de mecanismo, E que estava com a uh, maior das boas vontades, que estava com a não é? maior das boas vontades e que já trabalhou em N situações de pessoas com deficiência. De repente, uma notícia na televisão fê-lo olhar para um suposto direito a constituir, não é?
que na realidade ia ser constituído como basicamente um direito, naquele caso, para as pessoas cegas, não é? E que eu disse, não, 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 isto faz sentido para todos. Porque os Pois. atores Pois. judiciários podem ter eles próprios quaisquer tipo de deficiências. Podem ser pessoas surdas, podem ser pessoas com deficiência intelectual ligeira, naturalmente, à partida. Se bem que nós às vezes achamos que alguns têm deficiência intelectual profunda, mas vá. Uh, mas isso aí é mais déficit de formação, não é deficiência. Aquilo já não é defeito, já é feitio. Uh, mas pá, podem ser pessoas com dano cerebral, podem ser pessoas com tetraplegia, podem ser pessoas com o que Pois. seja, não é? E portanto, o direito à adaptação razoável deve ser para eles todos também, quaisquer que eles sejam. Ah, quem? Os advogados? Não, os advogados, os notários e os juízes, não é? Por que não? Porque é que Todos, ninguém se lembra dos todos, juízes? exatamente, todos. É curioso percebermos que muitas das vezes estas adaptações razoáveis, como dizia o Rodrigo, não só facilitam a vida às pessoas a quem elas são muitas das vezes dirigidas, como depois acabam por facilitar a vida às restantes pessoas que estão à volta e que acabam por utilizar este ou aquele Pois. serviço, ou esta ou aquela rua. Se baixarem o passeio da minha rua e o rebaixarem para passar alguém com cadeira de rodas, a senhora com o carrinho de bebé também já passa melhor. E aquela pessoa Pois. que tem uma doença pulmonar obstrutiva crónica que não pode subir um lance de escadas, também agradece imenso que haja um elevador ou uma rampa. Perfeito, Pois. Exato. Exato. nem mais. Ahm, uma última questão, antes de terminarmos, alguém quer colocar? Já sabem que se não colocarem, coloco eu e depois é pior. Só dizer que a Liliana agradeceu quando disseste para abrir o microfone, mas diz que É, está com a voz alterada devido ao Sim, sim, AVC e sim, por isso é sim, sim, sim. reparei. Ok. Ahm, uma, uma outra questão que falta fazer. Então, há pouco estávamos a falar que o mecanismo em si não era um órgão que recebesse queixas, não é? Mas falta-nos dizer quem recebe, por exemplo. O A mecanismo nós. não, o mecanismo não consegue resolver queixas, mas o mecanismo pode receber queixas. A capacidade que o mecanismo tem a partir daí é pegar nas queixas e eventualmente fazer recomendações. O mecanismo não consegue, não pode investigar, não é essa a sua missão, não é? O mecanismo não é uma provedoria. O ideal à partida será funcionar junto, em primeira linha de defesa, junto à Provedoria de Justiça, pá, e noutra via, quando a resolução, digamos, a bem, não vai lá, existem sempre os mecanismos de direito, seja através dos recursos administrativos, seja através dos tribunais, o que seja, para fazer valer direitos, porque é de direitos que estamos a falar. Mas o mecanismo não. Quando eu costumo dizer o mecanismo não recebe queixas. Bom, o mecanismo pode receber queixas, não pode é investigá-las. Não é? Uhum. Ele não Pois, pode é no fundo investigá-las. não serve para as queixas, não é por isso que foi Exato, fundado, mas Exato. pode receber e E encaminhar são, e dizer à pessoa são um até. elemento importantíssimo para nós próprios termos a noção. Olha, pá, aqui não sei quantas pessoas que estão a achar que a convenção não está a ser cumprida. Uhum. Não é? E portanto nós aí podemos, lá está, quer junto à Provedoria de Justiça, quer junto a outros organismos. Aliás, já o fizemos quando nos chegou recentemente uma queixa relacionada com um assunto da Segurança Social, tinha a ver com pagamentos que estavam, ou rendimentos que estavam a ser tidos em conta e não deviam ser no âmbito de uma prestação, penso que era do cuidador informal, já não me recordo, mas era uma coisa qualquer desse género. E o mecanismo levantou a questão ao organismo competente no sentido de qual é ou não a veracidade disto, porque numa primeira análise isto parece-nos desconforme com a Convenção, esclareçam lá. Não é? Nunca recebemos resposta a isso, se eu não me engano, Vera. Acho que nunca recebemos resposta a isso, Não, mas, não, até mas, hoje não. mas foi mudado. Portanto, é isto que se chama a magistratura de influência, não é? Porque uma coisa é o António escrever uma carta para um gabinete da Secretária de Estado, ou do que seja, ou não sei o quê. Ninguém me liga. Sem menosprezar a sua carta, cartas como as do António provavelmente tem lá várias. Agora, mecanismos não há assim tantos. Exato, exatamente. Portanto, quando somos nós a ir lá falar de coisas muito específicas, mais ainda quando dizemos que nós sabemos, porque o António nos disse, a Filipa disse, o Adriano disse, é completamente diferente.
Sim, Para já, exatamente. porque é a nossa função, e eles têm mesmo que nos receber. Depois Claro, da carta, exato. vão-nos receber e falar connosco. E depois temos atrás de nós, finalmente, alguns dados e exemplos muito concretos. Sim. Muito E bem. temos a força de dizer, pessoal, vejam lá, porque nós vamos ter que elaborar um relatório sombra ao Estado português, não é? Ou seja, o Estado português vai dizer, nós estamos a cumprir esta convenção, disto, aquilo e daquilo outro. E nós também vamos ter que fazer um relatório sombra a dizer assim, bom, o Estado diz que cumpre, mas não tem cumprido neste aspecto. Vocês, comitê de peritos, no último comitê, alertaram para isto, para isto, para isto, para isto, mas o Estado não fez nada, não é? E nós também temos, e o Estado português não gosta de ficar mal visto lá fora, como nenhum Estado gosta, não é? Exato. Não querem Exatamente. pelo menos manter aqui a aparência e quiçá melhorar até a coisa. Muito obrigado aos dois. Chegamos ao fim do nosso tempo útil. Dizer-vos a todos que a nossa próxima sessão do Conversadamente será a 30ª, será no dia 23 de fevereiro, calha na última segunda-feira, como é habitual, e o tema vai ser reformas por invalidez. Vamos Ah, falar um bocadinho sobre isso e o que é uma eu reforma absoluta e o que é que deixo não é. um comentário no chat. Aham, Aham. estou a Eu, ver. eu depois disponibilizo para quem precisar, está bem, Adriano? Sim, Ok, boa, e foi boa. o autor disso foi até agora acho a única único grupo oficial onde a maioria das pessoas foram de organizações representativas de pessoas neurodivergentes e ah, ah, do movimento ah, de pessoas com deficiências. Hum, Muito bem. Depois o António Ah, partilha. Uhum. e foi relatório majoritário porque ah, foram 9 votos em favor, ah, 7 votos contra. Foi maioria. Desses 7 votos contra, só uma pessoa foi de uma organização controlada por pessoas de deficiência. Todos os outros Concordaram. foram. Muito bem, E, Adriano. e essa divisão é bem clara. ah, ah, Pois, É uma divisão sim. clara entre quem trabalha diretamente ou quem faz ok, é? advocacia pelas Ah, Vive? pessoas sim, sim. com deficiência e quem vive com a deficiência e quem não vive, não é? Exato. Muito É a bem. tal diferença que faz o nada sobre nós sem nós. Sim, Não é? sim. Exatamente. Muito Exatamente. bem. Um Olha, grande obrigada, abraço a Rodrigo, todos. e obrigada a vocês por nos terem Obrigado, Nada. Rodrigo. convidado. Gostei muito. Obrigado a E todos. Alguma coisa que Francisco, precisem, depois quer disponham. saber mais. Obrigada. Adeus, o resto, uma boa noite. Obrigado, boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Com